Alguns meses atrás, no podcast Wanda, me perguntaram quais eram as minhas expectativas para Coringa Delírio A2, e na ocasião eu respondi que, fosse bom ou fosse ruim, eu achava que o filme ia ser qualquer uma dessas coisas com estrondo, pela estranheza do conceito de ser quase um musical, ou uma espécie de musical, porque ninguém chama a Lady Gaga para fazer uma coisa morna, e porque eu achei que o Todd Phillips ia levar extremos ainda mais distantes tudo aquilo que ele tinha criado no primeiro filme. Pois eu estava totalmente errada. Coringa Delírio A2, que está em cartaz nos cinemas a partir dessa quinta-feira, 3 de outubro, é um filme que às vezes se resolve, às vezes se enrola nele mesmo. É um filme que às vezes é arrastado, em outras vezes surge com um ímpeto que a gente não está esperando, e é um filme repleto de sentimentos mal resolvidos. Sentimentos que pertencem não só ao protagonista, o Coringa, ou Arthur Fleck, que é mais uma vez interpretado com brilhantismo pelo Joaquin Phoenix, que já demonstrou ser brilhante tantas vezes na carreira dele. São sentimentos que são anteriores ao personagem. São sentimentos do diretor Todd Phillips, não só em relação ao que o Arthur Fleck representa, mas à maneira como o primeiro Coringa foi recebido. Eu acho que o Todd Phillips não foi só pego de surpresa pelo fato do primeiro Coringa ter sido encampado em boa parte pela cultura Red Pill. Eu acho que isso deixou ele mortificado, furioso, magoado, inconformado. E Coringa Delírio A2 é, antes de mais nada, uma resposta a isso. O que ele martela nesse filme é que não existe Coringa, existe Arthur Fleck, uma pessoa patética que conviveu a vida inteira com a doença mental da mãe, que foi precursora da própria doença mental dele e que não é nem particularmente anti-heróico, nem sequer vilanesco mesmo. Tudo no Coringa é uma projeção, é uma fantasia. Tanto aquilo que inspirou as pessoas a se levantarem em uma rebelião em Gotham, no final do primeiro filme, quanto aquilo que o próprio Arthur imagina a respeito de si mesmo. Eu, pessoalmente, acho isso não só muito interessante, como até mesmo instigante. Essa não é a primeira vez que um criador vê a criatura se voltar contra ele. Também com o Clube da Luta isso aconteceu. Aos poucos, o filme foi sendo encampado e servindo de inspiração para um pessoal com uma visão muito estranha do mundo. Mas o David Fincher é um cara mais contido, um cara mais frio. Ele se limita a dizer: vocês não entenderam nada. Já o Todd Phillips reagiu de maneira mais sanguínea e fez este filme, no qual o Arthur Fleck, agora preso, aguardando o julgamento, está completamente acabrunhado. Os guardas de Arkham provocam ele o tempo todo dizendo: e aí, não tem nenhuma piada hoje? Não, ele não tem nenhuma piada, ele não tem nenhuma reação. O Arthur Fleck é uma casca. Até que um dos guardas, que é interpretado pelo maravilhoso Brendan Gleeson, decide inscrever ele num programa de coral que tem na ala de segurança mínima. E lá ele vê pela primeira vez Ali, a personagem da Lady Gaga. Ali é uma fã ardorosa e devotada do Coringa. E o olhar de adoração que ela lança para ele preenche um pouco do oco que é o Arthur. Em vez de arrastar os pés, ele agora anda quase saltitando, ele consegue sorrir, ele faz uma outra piada. E olha, eu vou dizer, tem uma cena no pátio da prisão entre o Joaquin Phoenix e o Brendan Gleeson que, para mim, valeria um filme inteiro. É uma cena super curta e aparentemente não tem nada de especial nela, mas para mim tem. É uma cena em que dois atores espetaculares estão completamente engrenados um com o outro. Mas, voltando à faca fria, esse encontro entre o Coringa e Ali, que na verdade se chama Harley Quinzel, é a Arlequina, vai deflagrar uma série de desenvolvimentos, uma escalada de desenvolvimentos, na verdade, e mais do que tudo vai fazer com que essa vida de fantasia do Arthur Fleck aflore de novo com força total. E aí é que entram as músicas. São todas músicas já existentes, músicas populares, já conhecidas, e faz todo sentido. São pessoas que não têm exatamente como inventar palavras novas ou formas novas de dizer aquilo que ou atormenta, ou encanta, ou enleva elas. Elas precisam das palavras dos outros.
Eu disse no começo que Delírio a 2 é um filme que às vezes se resolve, às vezes se enrola nele mesmo. Novamente, aqui a grande inspiração, a grande matriz em cima da qual o Todd Phillips cria o filme é o cinema do Scorsese, principalmente o cinema da primeira fase da carreira do Martin Scorsese. Notadamente, Taxi Driver, Caminhos Perigosos e O Rei da Comédia. Mas no primeiro Coringa, esses filmes inspiravam não só a atmosfera e a ambientação, mas a própria trajetória do protagonista. Em Delírio a 2, isso não é uma possibilidade. Então, sem essa linha mestra para servir de baliza para ele, o Todd Phillips, a certa altura, se perde. Lá pelo meio do filme, parece que ele não tem muita certeza de que rumo ele quer dar ao personagem e ao relacionamento entre Ali e o Arthur Fleck, e ele acaba também carregando a mão. Ele é um cineasta mais instintivo do que cerebral. E eu acho que o fato dele reagir muito ao que ele próprio está fazendo, em vez de mapear as coisas passo a passo, é que fez com que ele tomasse um susto tão grande com a recepção do primeiro Coringa. Eu acho que ele não calcula as coisas até o final para entender como um filme pode ser compreendido. Aqui, como ele quer ter certeza que todo mundo entenda o que ele quer dizer, que o Arthur Fleck, Coringa, é uma pessoa digna de compaixão, mas é também uma pessoa que tem que repelir, não é alguém em que os outros devem se inspirar de maneira nenhuma, ele torna tudo muito lúgubre. Ele continua filmando de maneira muito voluptuosa, a imagem dele é muito bonita, mas da paleta de cores ao temperamento dos personagens e o que acontece entre eles, é tudo deprê, sem nenhuma possibilidade de contraponto. Mas esses erros ou falhas ou inconsistências, seja qual for o nome que se queira dar isso, é o que às vezes torna um filme vivo, é o que dá uma alma para ele, é o que fazem a gente ter certeza que tem alguém por trás daquilo, que não é só um produto. E principalmente fazem a gente ter certeza de que a pessoa que está fazendo aquilo tem sentimentos fortes em relação ao que está criando. E é muito legal o que a Lady Gaga faz dali. Ela caminha com muita habilidade numa linha fina aqui, aquela em que adoração se confunde com obsessão, com possessividade. Ela é o que se chama hoje na cultura pop de stan, o fã que idolatra. E certamente poucas pessoas têm tanta intimidade com esse fenômeno como a própria Lady Gaga, que deve saber muito bem o quanto a adoração se mistura com um desejo meio antropofágico de tomar posse do ídolo, ou de exercer posse sobre ele, de deixar claro que o ídolo está lá para servir ao idólatra. Esse é o terceiro papel grande da Lady Gaga e é a terceira vez que eu elogio ela. Ela não é uma atriz treinada, mas eu acho que tem muita gente que é conhecida como ator ou atriz que não conseguiria fazer com tanta lucidez e tanta concisão o que ela faz em Delírio a 2. Não é para qualquer um contracenar com Joaquim Phoenix e manter o território. E repito, eu pelo menos acho ela uma presença infinitamente interessante em cena. Se juntos o Joaquim Phoenix e o Todd Phillips expõem esse oco que é o Arthur Fleck, desmistificam a figura do Coringa, quem realmente coloca em perspectiva o que isso significa e o que isso representa é a Lady Gaga, que além disso, em prol da personagem dela, em várias cenas, canta como se não soubesse cantar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.